nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, agora ouvindo a palavra exposta. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. O costume da nossa igreja é pregar os livros da Bíblia de forma sequencial. Nós vamos capítulo a capítulo, domingo a domingo. E hoje nós estamos em Marcos capítulo 6. Já tem um tempinho que nós estamos em Marcos. E agora chegamos ao capítulo 6. Hoje nós vamos tratar dos versos de 1 a 13. Marcos 6, de 1 a 13. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus que eu farei, prestando atenção nos detalhes da história que está relatada aqui nestes versos. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, faça-nos aprender nessa noite, por meio da Tua palavra exposta nesse texto, que o Teu servo Marcos escreveu e chegou até nós por providência do Senhor. É o que nós pedimos, encha o nosso coração, edifica, ó Pai, a Tua igreja nessa noite, é o que rogamos ao Senhor no nome de Cristo. Amém. Às vésperas da Copa do Mundo de 1958, um brasileiro bastante famoso chamado Nelson Rodrigues, ele é um cronista, ele escreveu um texto famoso que levou o título de Complexo de Vira-Latas. Talvez alguns aqui já possam até ter lido. É uma crônica bem pequenininha. E você já deve ter ouvido essa expressão cunhada pelo Nelson Rodrigues, que ficou famosa hoje em dia. E Nelson escreveu para comentar sobre algo que ele estava achando absurdo na época prévia, ali antes da Copa do Mundo daquele ano. E eu não sei se você se lembra, mas 1958 é o ano que o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. Ou seja, o time do Brasil era um bom time. Só que as pessoas estavam totalmente desacreditadas na sua seleção, no seu país. Pelos cantos do Brasil, era dito que o Brasil nem se classificaria para aquele campeonato mundial. E Nelson Rodrigues ficou chateado com aquilo e escreveu esse texto. Isso é um complexo de vira-latas.
Por quê? Certamente, para o brasileiro naquela época, talvez você não se lembre, em 1950, o Brasil teve uma das piores perdas no futebol em uma Copa do Mundo. Na final, em pleno Maracanã, lotado, naquela época, mais de 100 mil pessoas no estádio, o Brasil perdeu aquela final para o Uruguai e não foi campeão. Então, os brasileiros ficaram doídos com aquilo, totalmente desacreditados. E então, em conclusão ao seu texto, Nelson Rodrigues escreve: o problema não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente nada disso. É um problema de fé em si mesmo. E esse problema de falta de fé, meus irmãos, persiste, de falta de fé em si mesmo, ou na sua própria nação, ou naquilo que é familiar a você, persiste até hoje. Mas não só no brasileiro. Esse parece ser um problema da humanidade em geral, que despreza muitas vezes aquilo que é seu. Quando não é seu, quando nós não temos algo, a gente luta, a gente corre atrás, a gente dá valor àquilo. Mas quando é nosso, quando é algo familiar, muitas vezes a gente despreza, a gente não bota fé naquilo. Você já deve ter ouvido, inclusive, algumas expressões que são famosas hoje em dia que remetem a isso. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ou então, uma tirada justamente desse texto que nós lemos hoje: santo de casa não faz milagre. A incredulidade, meus irmãos, é um problema sério. E o texto de hoje vai mostrar isso para nós. Enquanto o capítulo anterior que nós vimos, da mulher enferma, de Jairo, o pai da sua filhinha que estava também doente, a ponto de morrer, mostram uma grande fé no Salvador. Aquele capítulo pode ser chamado de o capítulo da fé. Agora nós rumamos para o oposto disso no capítulo 6 de Marcos, muitas vezes chamado de o capítulo sem fé. Esse texto mostra essa incredulidade. E ainda pior, é uma descrença vinda de um povo que tinha tudo para acreditar em Jesus. E é isso que nós temos que aprender nessa noite, meus irmãos. A incredulidade é um problema sério que não deve nos influenciar. Simplesmente isso. A incredulidade é um problema sério que não deve nos influenciar. A gente vai ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, eu quero que nós vejamos que a incredulidade ela pode se intensificar com aquilo que nos é familiar. A incredulidade ela pode aumentar, ela pode crescer ali naquilo que nós temos familiaridade. E nós temos que ter bastante cuidado com isso. Vamos ver como é que o texto nos mostra isso. Veja que o texto inicia nos levando para um lugar, um outro cenário no Evangelho de Marcos aqui. Até agora, a maioria das histórias aconteceram em Cafarnaum ou do lado do mar ali, às margens do mar da Galileia. Exceto 2 textos, que foi um primeiro texto quando Jesus está no Rio Jordão sendo batizado por João Batista, ou quando ele atravessa o mar da Galileia e está do outro lado. O resto foi tudo em Cafarnaum ou às margens do mar da Galileia. Mas agora não. Agora nós vamos entrar em um momento do Evangelho de Marcos, começando aqui nesse texto, em que Jesus vai fazer uma espécie de viagem missionária. E ele vai por vários outros lugares, por várias outras regiões. E por onde Jesus decide começar? O texto diz: Jesus vai para a sua terra. E não é Belém. Belém não é a terra de Jesus. Belém foi onde Jesus nasceu, de fato. Mas a terra de Jesus não é essa. Onde Jesus cresceu, onde ele passou a sua infância, passou a sua juventude, foi na pequena cidade de Nazaré. É por isso que Jesus ele é chamado também de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. É por isso, então, que ele é chamado assim. E ele vai, em primeiro lugar, nessa sua viagem, para essa cidade, a cidade de Nazaré. E ele não foi lá com o intuito de fazer visitas familiares, rever os amigos, apesar de que ele podia ter aproveitado para fazer essas coisas também, deve ter aproveitado para rever seus familiares e seus amigos de infância ali. Mas o seu intuito era
viagem missionária, ela pregar o evangelho. O texto deixa claro isso para nós. Primeiro porque ele não vai sozinho ali para uma viagem de turismo, ele leva seus discípulos consigo mesmo. E em segundo lugar, o texto mostra para nós que o que ele vai fazer é pregar. O texto enfatiza para nós que o que ele quer fazer é pregar. Veja aí o versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, Jesus foi para Nazaré e na primeira oportunidade ele foi para a sinagoga pregar o evangelho. E aqui, aparentemente, parece estar tudo ocorrendo como sempre acontece, como a gente viu ao longo da maioria dos textos de Marcos. Jesus começa a pregar e as pessoas que estão ouvindo se maravilham com as suas palavras. Jesus, ele certamente devia ser um pregador fantástico. Ele devia ter uma oratória impecável. Ele devia ter uma didática de conseguir explicar o texto de uma maneira fabulosa. E as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir Jesus. Não é à toa que ele arrastava multidões consigo por onde ele falava. Obviamente também por causa dos seus sinais. E aqui não é diferente, o texto no início fala que ele estava fazendo pelo menos algumas maravilhas por meio de suas mãos. As pessoas então reconheciam a sabedoria. Aquelas pessoas de Nazaré reconheceram a sabedoria de Cristo, reconheceram quão ele era sábio naquilo que ele falava a respeito da palavra, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Entretanto, parece que tudo muda no versículo 3. Veja lá. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Só um detalhe antes da gente falar sobre isso que eles falaram. Os católicos, eles tentam explicar esse texto aqui para manter a sua posição a respeito da virgindade de Maria, dizendo que esses irmãos de Jesus, citados até por nome aqui, eram meio-irmãos de Jesus, filhos somente de José e não filhos de Maria, e outros até tentam explicar que a palavra irmãos no grego, ela algumas vezes pode ser traduzida não só por irmãos, mas por primos. E aí os católicos utilizam isso para tentar falar, não, Maria ela continua virgem, ela não teve outros filhos, só Jesus, são primos ou são meios irmãos. Meus irmãos, isso é tudo balela. O texto é a melhor interpretação, a interpretação mais correta e que flui naturalmente do texto é que são filhos de José e Maria. Tanto que Jesus, inclusive, é até chamado de filho de Maria e seus irmãos. Então, o mais correto é nós entendermos que José e Maria sim tiveram filhos depois de Jesus. Mas agora voltando ao que os nazarenos disseram a Jesus nesse terceiro versículo. Por mais que eles tivessem se impressionado com a forma de Jesus falar, com a sua oratória e tudo mais que a gente viu no versículo 2, eles logo se lembraram do menino Jesus. Como assim? Eles lembraram daquele rapaz que cresceu no meio deles. Eles lembraram daquele provavelmente amigo deles ali que cresceu, se desenvolveu, trabalhou, viveu naquela cidade. E a partir desse reconhecimento deles, eles passaram a descredenciar aquilo que Jesus estava dizendo. É como se eles estivessem falando mais ou menos assim: rapaz, e não é que esse carpinteiro cresceu e está com uma oratória, ó, boa? Quem ia imaginar? Ao invés de dizer que bela palavra, ou continuar dizendo, né, porque a primeira impressão deles foi isso, mas eles mudaram o seu entendimento e passaram a dizer coisas como: nossa, é aquele menino que eu peguei no colo, ou algo assim, sem dar mais muito crédito
para aquilo que Jesus estava de fato dizendo no conteúdo. Mas o texto indica para nós algo ainda pior. Fala que aquelas pessoas estavam se escandalizando nele. Provavelmente por dois motivos. Porque Jesus, quando ele pregava, ele não aliviava nas suas pregações. Se era preciso confrontar, ele confrontava. Ele falava a verdade, o que tinha que ser dito. E outra, Jesus, por várias vezes, como a gente viu ao longo dos textos, ele se mostrava em suas pregações como o próprio Filho de Deus em suas mensagens. E muita gente ficava achando um absurdo, uma pretensiosidade tamanha daquele que falava. Então aquelas pessoas começaram a se escandalizar e escarnecer a mensagem de Jesus, como se estivessem dizendo: quem é esse carpinteiro para dizer algo como esse para mim? Para me confrontar desse jeito? Eu te peguei no colo, rapaz. Quem é você para dizer isso para mim? Ou então, nunca vi esse menino estudar, nunca vi esse menino seguir outro mestre para se tornar um. Ele estava sempre na carpintaria com o pai dele. A forma como eles falam aqui nos dá a entender que eles estão sendo irônicos, que eles estão escarnecendo de Jesus. O carpinteiro. Quando eles falam Jesus, o filho de Maria, normalmente você fala Jesus, o filho, naquela época, do pai, de José, eles falariam. Talvez José já tinha morrido e por isso eles falaram Maria. Mas também a gente pode entender que seja algo como se fosse uma ironia também falando. Talvez até levando para o lado de Jesus, o filho de Maria, e não de José. É por isso que Cristo conclui essas palavras tristes dos nazarenos no versículo 4, dizendo o que é um provérbio muito famoso entre os judeus na época, dizendo: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Veja que Jesus inclusive aumenta aí, né? Ele não fala só na sua terra, ele fala entre os parentes e na sua casa. Jesus ele foi seguido e crido por muitos lá em Cafarnaum e próximo ao mar da Galileia. Mas os da sua terra, os seus parentes e os da sua casa, impressionantemente, não tiveram a mesma fé. É impressionante como a familiaridade com alguém pode fazer desacreditar no que ela diz. Os nazarenos, mais do que qualquer outro povo dentre os israelitas, eram os que melhor podiam crer em Jesus. Veja, Jesus, nós cremos que ele é sem pecado a sua vida inteira. Ele nunca pecou nem sequer uma vez. E se ele cresceu no meio daquelas pessoas, pense como era o menino Jesus, o rapaz, o jovem. Ele devia ser a pessoa mais humilde, bondosa. Eles deviam ter visto várias vezes ele ao lado dos seus pais, os ajudando na carpintaria, ou de outras formas, ajudando seus irmãos, sem cometer nenhum pecado. Mas além disso, certamente eles ouviram também o que Jesus, depois de ter saído de Nazaré e foi para Cafarnaum, o que Jesus estava fazendo por lá. Aquela notícia estava rodando Israel inteira. E mais, eles acabaram de ouvir a sua pregação. E não só isso, eles viram Jesus realizar feitos maravilhosos no meio deles. Eles mesmos citaram isso, com as maravilhas que ele fazia com suas próprias mãos. Mas o coração deles, apesar de tudo isso, preferiu se prender à familiaridade que tinham para com Jesus e não creram, permaneceram incrédulos. Meus irmãos, muitas vezes a familiaridade e o costume de fazer as coisas, quando a gente faz as coisas muito corriqueiramente, vai intensificar a nossa incredulidade. Vão se tornar empecilhos para o nosso crescimento espiritual. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
algumas aplicações úteis aqui para nós nessa primeira parte. Muitas vezes a gente não dá o devido crédito à pregação da palavra por conta de quem prega. Eu posso até me usar de exemplo aqui, não porque seja algo que esteja acontecendo, mas que se encaixa bem na situação. Por exemplo, eu sou um pastor jovem e eu passei a infância no meio de muitos aqui, eu cresci, me desenvolvi à vista de muitos até aqui na igreja. Isso pode afetar a forma como as pessoas ouvem a palavra pregada. Tal como disseram para Jesus, alguns podem até dizer: que pretensão esse menino querer me ensinar algo. Carreguei ele no colo. Por outro lado, esse texto também ele pode servir de consolo para alguns, principalmente para aqueles que têm dificuldades dentro da sua própria casa de pregar o evangelho. A Bíblia está dizendo: é difícil mesmo. Pregar para os seus, pregar para aqueles que são seus próprios familiares, às vezes é mais difícil do que pregar para aqueles que estão do lado de fora. Veja, o próprio Jesus pregou para os seus e eles não se converteram de primeira. Não estou dizendo para você desistir, claro que não. Obviamente, mantenha a sua esperança e permaneça pregando. Deus pode ser gracioso e mudar o coração deles. Inclusive, uma esperança que nós temos aqui para isso é que Tiago e Judas, irmãos de Jesus colocados aqui no texto, a princípio não creram, mas depois se tornaram grandes homens de Deus na história da igreja. Tiago, irmão de Jesus, foi quem escreveu a carta, a epístola de Tiago. E Judas, o irmão de Jesus, é provavelmente também quem escreveu a epístola de Judas na Bíblia. Tiago, esse irmão de Jesus, ele se tornou inclusive o pastor principal ali da igreja de Jerusalém. Provavelmente a maior igreja naquela época. Foram homens que se tornaram homens de Deus, apesar de terem rejeitado a fé no início. A fé pregada pelo próprio Salvador. Veja só, tenha isso como um consolo, como uma esperança para você, se você prega para os seus familiares. Aguarde no Senhor, é um trabalho árduo. Não se martirize por isso, achando que a culpa é sua ou que é você que não sabe pregar. Não, é difícil mesmo. Ore ao Senhor para que quebrante os corações daqueles seus familiares que têm a dificuldade de aceitar o Evangelho. Ainda mais uma coisa nesse trecho que nós temos que aprender aqui. Muitas vezes, quando nós somos acostumados com as coisas da igreja, quem já é, como é que diz, rato de igreja, né? Aquela pessoa que já é há anos de igreja, que vive trabalhando na igreja. Às vezes essas pessoas param de ter o brilho nos olhos na palavra do Senhor. A gente fica mais cético, mais engessado, de tanto tempo que aquela pessoa já é cristã, ela para de se maravilhar com a palavra de Deus, com as pregações, com os cânticos cantados. Ao invés de ver o amor e a beleza do nosso Senhor, simplesmente diz: ah, já cantei tanto essa música. Ou então, nós já escutei essa história tantas vezes. Meus irmãos, que tomemos cuidado com essas coisas, com a familiaridade, pois ela pode muitas vezes nos levar para a incredulidade e não ao crescimento espiritual. Mas além disso, além da incredulidade ser intensificada na familiaridade, em segundo lugar, o texto nos mostra algo ainda mais sério e preocupante. Em segundo lugar, a gente tem que ver que a incredulidade ela nos priva do próprio Cristo. A incredulidade nos priva de Jesus. Veja aí o versículo 5 do texto. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. É justamente dessa passagem, inclusive, que vem aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre.
vem justamente disso. Vamos explicar isso melhor. A descrença, a falta de fé dos nazarenos, desse povo apresentado nesse texto, eram tão grandes que Jesus não realizou muitos milagres naquela região. Essa parte do texto é um grande contraponto com o texto anterior que nós vimos. Você lembra de Jairo? Jairo, quando ele chegou até Jesus suplicando para que a sua filha fosse curada por ele, o que Jairo fez? Jairo logo se prostrou aos pés de Jesus. Jairo, ele falou: Senhor, só impõe a mão sobre ela que ela já vai ser curada. Ele tinha fé tão grande que ele não precisava nem falar uma palavra, era só impor a mão sobre ela que ela seria curada. E a mulher que é apresentada no texto anterior também, ela cria que bastava tocar nas vestes de Jesus que ela seria curada. E Jesus, inclusive, reconhece a fé daquela mulher, dizendo: filha, a tua fé te salvou. Veja quão grande é o contraponto de um texto para o outro aqui. Se foi a fé daquela mulher que a curou, que fez com que ela fosse salva, agora é a falta de fé que deixa esse povo, que priva esse povo da manifestação salvífica do poder de Jesus Cristo. E uma coisa precisa ser esclarecida aqui. Os testemunhas de Jeová, muitas vezes eles utilizam esse texto, esse versículo aqui, para dizer que Jesus, ele não é Deus porque ele não conseguiu usar do seu poder nesse momento de dificuldade. Aí eles falam: veja, Jesus, ele não é Deus, ele é menor do que Deus. Ele é um grande profeta, mas ele é menor do que Deus. E, meus irmãos, não tem absolutamente nada disso aqui no texto. É um grande erro utilizar esse texto aqui para falar que Jesus não tem poder. O texto ele mostra claramente para nós que o problema não provém de uma suposta falta de poder de Jesus, mas da óbvia descrença daquele povo. A questão não é uma falta de capacidade de Jesus Cristo, mas sim da total incredulidade daquele povo. O que Jesus fez foi simplesmente respeitar a responsabilidade das ações daquele povo. Eles não creram, eles não foram abençoados. O motivo de Jesus não ter usado seu poder não é algo físico ou mental, não é porque ele não tinha uma energia ou não estava concentrado, não, nada disso. O motivo foi totalmente moral. Ao longo das Escrituras, algo que a gente vê grandemente é Deus abençoando quem crê. Deus abençoa aquele que tem fé. E ele não abençoa aquele que não tem fé. Ordinariamente acontece assim. É mais comum que seja assim. É claro que às vezes até Deus abençoa aquele que não crê por motivos dele, ou ele não abençoa, ou pelo menos não faz aquilo que nós desejamos, mesmo nós crendo, por motivos próprios, do seu próprio propósito. Mas, em geral, ordinariamente, a forma mais comum que Deus escolheu para as coisas acontecerem é: se você tem fé, você vai ser abençoado. Se você não tem fé, você não vai ser abençoado. E no caso desse texto, o fato das pessoas não terem fé as privou das bênçãos milagrosas de Jesus Cristo. Certamente deveria ter muitos enfermos naquela região, mas poucos foram curados, diz o texto. O coração duro nos priva das bênçãos de Deus. E ainda mais, tem algo ainda pior aqui no texto. Na sequência, Jesus diz que seguiu a pregar a palavra nas regiões circunvizinhas ali, nas aldeias circunvizinhas de Nazaré. Mas em nenhum lugar de Marcos mais, é dito que Jesus retorna para Nazaré. Não. Ele não faz isso mais. Ficou por aquilo mesmo. A incredulidade os privou do próprio Cristo. E eu não quero dizer que o nosso Senhor fechou totalmente as portas para aquele povo. Não, não é isso.
Cristo ele sempre está de braços abertos para aqueles que crerem e que quiserem ir até ele. Mas ele resolveu dar mais valor às regiões que também lhe deram mais valor. Queridos, a incredulidade nos afasta de Deus, nos afasta do nosso Salvador. Não só das bênçãos que ele nos oferece, mas também do seu amor, do seu cuidado e carinho para conosco. A falta de fé nos priva de Cristo. E, obviamente, uma falta de fé total nos priva eternamente de Cristo. Porque a palavra diz que a salvação vem pela fé. Ou seja, se não há fé, não há salvação. Outro aspecto importante a nos atentarmos aqui é que Cristo se admirou com isso. Por que a gente precisa se atentar para isso? Porque a Bíblia quase nunca fala nos evangelhos que Cristo se admirou com alguma coisa. É raro isso acontecer. Quando eles estão falando, é porque realmente foi algo impressionante. E Cristo se admirou nesse texto, com isso aqui que aconteceu. Ele não se admirou com qualquer demônio que tenha aparecido, nem com aquele homem que tinha vários e vários demônios, como a gente viu. Ele não se admirou com a quantidade de pecados que aquele povo podia cometer. Não. Ele se admira com a falta de fé desse povo. Por quê? Porque são inúmeros os motivos para que a gente creia. E são mais claros do que a luz do sol. Por isso Jesus se admira. Como é que eles não creem? Isso não ocorre só para eles. Ocorre muito para nós também, muitas vezes. É de se espantar que mesmo com tudo que nós temos, a gente ainda não creia em Cristo Jesus. O Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, é só para a gente olhar para a criação que a gente já começa a crer. Porque aquilo é obra única de um Senhor Todo-Poderoso. Muitos dizem: se Deus se mostrar para mim, eu vou passar a acreditar nele. Mas não vai não. Isso é desculpa. As pessoas não creem porque preferem não crer. A própria Bíblia conta uma história de um homem que foi jogado no inferno e ele fala: Jesus, deixa eu voltar, só leva o meu espírito para eu contar para os meus familiares que é verdade, que existe isso. E Jesus, na verdade ali na pessoa de Abraão, vira para ele e fala: não vai adiantar, porque eles já têm tudo o que necessitam. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a verdade revelada. As pessoas não creem porque elas preferem não crer, porque elas preferem seguir os seus próprios caminhos, porque elas preferem satisfazer os seus desejos dos seus corações corrompidos do que servir ao Senhor. E o grande perigo de seguir o caminho da incredulidade é que ela te priva de Jesus e de tudo aquilo que Ele tem a oferecer para nós. Não caia nessa. Não rogue ao Senhor por um sinal. Rogue ao Senhor para que Ele aumente a sua fé nele, para que você permaneça nele, porque isso é suficiente para nós. Essa era a segunda coisa que a gente tinha que ver. A incredulidade, ela nos priva do nosso Salvador. Mas há ainda uma terceira coisa que nós precisamos ver, até porque restou uma parte longa do texto ainda para a gente olhar. Em último lugar, precisamos aprender que a incredulidade não nos deve fazer parar. A incredulidade não nos deve fazer estagnar sem crescer. Perceba que o final do versículo 6 diz que, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus ele não parou o seu ministério porque pessoas não mais creram, porque pessoas desacreditaram,
Não, Jesus manteve, tocou para frente, ele saiu de lá e seguiu com o propósito de continuar pregando, de continuar a sua viagem missionária. E essa última parte do texto vai mostrar que ele, inclusive, ensina isso para os seus apóstolos. Veja aí o verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus os chama para que eles agora vão pela região para fazer a mesma coisa, para pregar. Eles já tinham tido vários exemplos, eles já tinham tido um bom tempo de ensino aos pés do nosso Senhor. É hora de botar a mão na massa. Não é porque eles viram algumas pessoas não crendo que eles vão deixar de ir. Eles viram vários crendo também. Foquem nisso, sigam. Agora é a vez de vocês pregarem o Evangelho. Mas talvez passe pela sua cabeça algumas lembranças de algumas coisas que os apóstolos fizeram até aqui, de textos de como eles se portaram diante de Jesus e de como a fé deles não era lá muito constante. E aí você pode se perguntar, será que eles estão preparados para isso? Eles são muito incrédulos ainda, e ainda vão permanecer sendo, porque a gente vai ver vários textos aqui deles ainda caindo em incredulidade. Jesus ainda está os preparando, talvez ainda seja a hora de esperar, será que não? Esse é o outro lado da moeda. Se tanto a incredulidade daqueles que vão ouvir a pregação, ela não deve nos fazer parar de servir e de pregar, a nossa incredulidade também, a nossa falta de constância na fé também não deve nos fazer parar. Nós não temos que esperar estar em condições plenas e perfeitas para poder continuar a pregar a palavra do Senhor. Até porque isso nunca vai acontecer nessa terra, meu irmão. Enquanto nesse mundo, nós vamos estar na mesma posição que os discípulos, em constante preparo. A nossa preparação, o nosso processo de santificação, como a Bíblia chama, só vai parar da gente chegar lá no céu. Até lá, meu irmão, é sempre crescendo, sempre se preparando para se tornar cada vez melhor. A nossa fé nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. Por isso, por mais que a gente tenha momentos de dificuldade que possam nos mostrar incrédulos, isso não nos deve fazer ficar estagnados. A gente deve lutar contra isso, na verdade. E Jesus aqui ele vai dar então algumas diretrizes para os discípulos poderem fortalecer a sua fé no trabalho. Veja aí. Primeiro, Jesus envia-os 2 a 2. Ele sabe que o trabalho solitário é um trabalho mais difícil. Indo 2 a 2, eles mesmos vão se encorajando um ao outro, se ajudando. Além disso, em segundo lugar, o texto diz que Jesus lhes confere autoridade sobre espíritos imundos. Ou seja, isso aqui é um baita incentivo para eles. É importante falar aqui que Jesus não lhes dá um método para eles confiarem. Jesus fala, vocês vão ir com a minha autoridade, vocês vão confiar no meu nome. Ele quer que os discípulos ajam em nome dele. Hoje em dia, inclusive, a gente foca muito nos métodos, na forma de falar. Mas quando a Bíblia fala de evangelização, ela não fala muito de métodos. Ela fala de representação. O que é isso? Isso é que é o importante. Nós, quando pregamos, não falamos algo que vem de nós mesmos. A gente representa o nosso Senhor Jesus e prega a palavra dele na autoridade dele. A gente prega, veja, o verdadeiro evangelho, a gente prega uma palavra que é infalível e a gente prega em nome do Rei dos Reis. Tá pouco para você? Se fortaleça nisso quando você for pregar. Mas as diretrizes ainda continuam. Veja, os versos 8 e 9 dizem: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Esses versículos nos mostram que Jesus manda eles irem com o básico do básico.
Só um pouquinho, não precisa levar quase nada. Leva a sua roupa do corpo, uma sandália, um cajado para te segurar e vai. Não é para levar dinheiro, nenhuma túnica extra, nem alforge, qualquer tipo de mochila, né? Que a alforge é um tipo de mochila para carregar qualquer coisa. Qual o propósito disso que Jesus dá para eles? Incentivar a fé. Como assim? Jesus está lhes dando um teste de fé. Eles teriam que ir e confiar que Deus ia prover para eles tudo o que eles precisassem. E por fim, as diretrizes aí nos versos 10 e 11 são com a forma como eles devem agir. Ele diz: e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Aqui as diretrizes são simples. Primeiro, sejam hóspedes gratos e humildes, aonde forem recebidos. Ou seja, não fiquem mudando de casa não, buscando mais conforto em um lugar, ou lugar onde a comida é melhor do que outro. Não, porque isso aí pode causar uma desonra para aquele que te recebeu em primeiro lugar e até causar problemas. E em segundo lugar, ele ensina que aqueles que os rejeitarem e não derem a valor a mensagem que vocês pregaram, vocês não vão forçar neles. Simplesmente sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. O que significa isso? Quando os judeus eles saíam numa viagem para fora da terra de Israel, quando eles retornavam, ao entrar em Israel, que eles chamavam de Terra Santa, eles sacudiam o pó dos pés, das sandálias, das roupas, para quê? Para não ter nada que pudesse ser imundo que tivesse vindo desse lugar, dessa terra estranha. Então, o que significa isso? Quando eles saíssem dessas casas que não receberam, é como se eles estivessem tratando essa casa como terra estranha, como terra pagã. Ou seja, deixa para Deus. Foi exatamente, por exemplo, o que Cristo fez em Nazaré. Ele sacudiu o pó dos pés e seguiu viagem. Se eles não querem ouvir, há quem queira. Por fim, os últimos versículos vão mostrar um pouco de como os discípulos executaram esse trabalho. Eles pregaram a mensagem de arrependimento, que é a mensagem do Evangelho, a mesma que Cristo pregava e ensinava eles a pregar, e relata que, além de pregar, quando necessário, eles expeliam demônios e curavam enfermos. E eles até citam aí, né, que ungindo-os com óleo. Essa parte aqui às vezes causa um pouquinho de dificuldade, mas não tem qualquer relação com algo no culto, porque tem muitas igrejas que no culto ungem as pessoas com óleo. Não é um mandamento para ungir ninguém com óleo. E muito menos um sacramento como a Igreja Católica usa, que fala que é a extrema unção. Não tem absolutamente nada disso aqui. O azeite ou o óleo é simplesmente um produto usado com fins medicinais. Veja aí que está escrito junto da palavra curar, né? Quando eles curavam, inclusive ungindo com óleo. E também o óleo muitas vezes era usado para mostrar a presença abençoadora do Espírito, para dar um pouquinho ali de fé para a pessoa. Não é algo necessário ou exigido na palavra de Deus. E ao longo do Novo Testamento, você pode até ver que cada vez mais isso vai caindo, vai perdendo a sua usabilidade. Meus queridos, vejam como, apesar da incredulidade dos que vão receber a palavra, Jesus ele deixa de lado e fala: vamos continuar o nosso trabalho? Vamos pregar a palavra. E o outro lado da moeda, apesar da nossa falta de fé muitas vezes, Deus continua mandando que a gente continue a servi-lo, que a gente continue a pregar a palavra. Deus quer que a gente permaneça firme contra as influências incrédulas desse mundo e do nosso coração. Incredulidade não é desculpa para a gente ficar estagnado no serviço do Senhor, mas é motivo justamente da gente buscar mais o Senhor, falando: Deus, me aumenta a minha fé no Senhor, me ajuda. E aqui segue um incentivo para a igreja.
Muitas vezes, quando alguém está descrente de algo, está com dificuldade de seguir para frente, é dever da igreja ir até a pessoa e incentivá-la ao trabalho e fortalecer a sua fé. Igreja serve para isso, para os irmãos se auxiliarem mutuamente, se edificarem mutuamente. Por quê? Porque o incrédulo, muitas vezes, ele está cego para aquilo que ele está fazendo. E nós, muitas vezes, a igreja, temos que chegar nele para abrir os seus olhos. É nosso dever ajudar e influenciar as pessoas do amor provedor de Cristo. E é claro, aquele que estiver fraco na fé não deve servir de desculpa para ele dizer: se eu me desvencilhei da fé foi porque a igreja não me ajudou. Não, meu irmão, negativo. A igreja pode sim falhar em ajudar as pessoas, mas isso não exime a culpa do incrédulo. Porque a obra de Cristo, meu irmão, ela é suficiente para você, mesmo que você esteja sozinho, num lugar onde não exista uma igreja perto de você. Cristo é suficiente para você. Se apegue nele, se apegue a ele. Para finalizar, esse é um tremendo texto para nos mostrar quão sério é o problema da incredulidade. Não deixe que a sua fé seja algo tão corriqueiro a ponto de se tornar comum e você parar de ver o brilho da glória de Deus. Ore ao Senhor para que os seus olhos brilhem diante da sua palavra e seu coração se aqueça diante do seu amor. Medite acerca dos problemas que vêm a partir da incredulidade, a privação das bênçãos de Cristo, do seu cuidado, e ore para que o Senhor fortaleça a sua fé, e que assim trabalhemos em prol da obra de Cristo, aquele que é o fundamento da nossa fé. Quando o cronista Nelson Rodrigues escreveu que o problema não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente nada disso, é um problema de fé em si mesmo, ele acertou. E eu trago isso para a igreja. Veja um paralelo que nós podemos fazer aqui. O problema, meus irmãos, no contexto da igreja, não é a familiaridade que nos cega, não são as dificuldades diversas que aparecem nessa vida, ou a corrupção desse mundo que não nos deixa servir ao Senhor. Absolutamente nada disso. É um problema de falta de fé no Salvador. Eu oro ao Senhor e eu conclamo você para que ore comigo, para que cada vez mais a nossa fé e o nosso amor estejam firmados no nosso Senhor e cresçam nele cada vez mais, pois ele é aquele que deu a sua vida para nos salvar, é aquele que promete cuidar e sustentar você, é aquele que prometeu retornar e redimir esse mundo inteiro dos seus problemas e do pecado. E para participar dessas promessas, meu irmão, não precisa de muita coisa não. Ironicamente, basta crer. Vamos orar? Senhor meu Deus, aumenta a nossa fé no Senhor, Pai. É o nosso pedido nessa noite. Nos ajuda a ser mais fiéis e a crer mais nas suas promessas e na sua palavra. O mundo muitas vezes nos cega, nos mostrando que as dificuldades são grandes demais. Mas Deus, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós veríamos que o Senhor é maior do que tudo e do que todos. Poderíamos descansar em Ti. Nos ajude a fortalecer a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro. Amém.